Falando sobre política, sobre eleições, mas lá nos Estados Unidos agora. A candidata do Partido Democrata, a Kamala Harris, e o vice, Tim Walz, continuam na campanha em diversos estados lá do país. Ontem à noite, eles discursaram em Detroit, no Michigan, e prometeram vencer Donald Trump em novembro. Para falar mais sobre isso, nosso editor de internacional, Fabrício Naitsky. Bom dia, Naitsky. Bom dia, Lívia. Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo certo. E aí, como é que foi? Você conhece algum tiozão do pavê? Vários. Pois é, então. Inclusive, para nossa audiência saber, Naitsky é bem jovem, mas tem esse tipo de personalidade. Ele chega aqui no estúdio e é uma piadinha atrás da outra. Aí você me complica. Preciso desconstruir essa imagem de seriedade. Mas muito competente, de qualquer forma. É só da câmera pra frente. Mas olha só, a Kamala Harris apostou num vice, o Tim Walz, que é o tiozão do pavê lá nos Estados Unidos, pra gente colocar aqui num vocabulário bem simples. Isso porque ele tem uma linguagem simples, de fácil aceitação do público, principalmente aquele considerado o eleitor americano médio, aquele pessoal do meio oeste, que é de onde ele vem. E isso tem funcionado. Funcionou antes dele ser nomeado vice-presidente, candidato a vice-presidente no comecinho dessa semana, na terça-feira, que a gente trouxe aqui no Jornal da Manhã, terça-feira mais conhecida como anteontem, e funcionou também, tem funcionado agora já ao longo dessa campanha. Por exemplo, ontem, Kamala Harris e Tim Walz estavam na cidade de Eau Claire, no estado de Wisconsin. Essa é uma cidade cujo nome é em francês. Eau Claire significa águas claras, como é o nome da cidade lá perto de Brasília, por exemplo. E aí o Tim Walz começou o discurso dele falando: bom dia, Eau Claire, não é bom ter um candidato que sabe pronunciar o nome da sua cidade corretamente? Dando ali uma espetada em Donald Trump e J.D. Vance. Isso cai muito bem no eleitorado americano, naquele pessoal do meio oeste, que é uma região considerada decisiva para essas eleições e que é a grande aposta agora do Partido Democrata. Tim Walz, quando foi indicado na terça-feira, muita gente falou: ele é uma figura muito progressista para essa chapa do Partido Democrata, considerando que a Kamala Harris já é vista como uma figura muito progressista. Mas essa boa conversa que ele tem, essa boa interlocução, a fácil chegada que ele tem ali no meio oeste, tem ajudado bastante a campanha do Partido Democrata. A gente falava antes do Biden desistir da candidatura à reeleição que o Partido Democrata estava perdido. Mas é verdade que eles conseguiram recalcular a rota e o momento tem sido muito bom. É um momento de união no Partido Democrata. Então a candidatura de Kamala Harris recebe apoio de todas as esferas do partido, algo que não estava acontecendo com Biden. Ele estava vendo o apoio cair dia após dia, perdendo apoio de deputados, senadores, governadores. Agora não, Kamala Harris tem muita união dentro do Partido Democrata e isso é muito importante. As pesquisas também estão apontando isso. Quando o nome da Kamala Harris surgiu 3 semanas atrás, ela figurava na média das pesquisas cerca de 3 pontos percentuais atrás de Donald Trump. Isso no voto geral, no voto da maioria, que não conta, obviamente, para as eleições americanas. Agora, tem pesquisas, por exemplo, da PBS News, falando que Kamala Harris já tem 51% dos votos contra 48% de Donald Trump. O momento deu uma certa invertida. Ela está conseguindo angariar apoio principalmente do eleitorado afro-americano. Isso é muito importante lá nos Estados Unidos para essa campanha presidencial e os democratas estão tentando se aproveitar desse momento. Agora, inclusive, eles estão em Michigan, o estado do meio oeste americano, por exemplo. Detroit é uma cidade muito importante do meio oeste e por isso eles estão lá fazendo esses discursos, vão passar por outros estados. Agora, como que isso influencia na campanha de Donald Trump, na campanha dos republicanos? Eles também estão recalculando a rota. Quando saiu o nome de Kamala Harris, o discurso da porta para fora, vindo dos republicanos, era o seguinte: é mais fácil vencer a Kamala do que vencer Joe Biden. Mas internamente, a mensagem é outra. A campanha de Donald Trump está vendo que é mais difícil nesse momento vencer Kamala Harris, que ela pode ser uma adversária muito mais competitiva do que era Joe Biden, justamente por conta disso tudo. A expectativa é de que a partir de agora, Donald Trump e J.D. Vance comecem a intensificar a campanha em estados que até 2 semanas atrás, 1 semana atrás, eles já consideravam como definidos para os republicanos. Estados que eles tinham certeza absoluta que iam ganhar. Nesse momento, eles já não têm mais tanta certeza assim.
Claro, tem muita coisa para acontecer até novembro, dá para mudar muitas coisas, tanto para os republicanos quanto para os democratas. É uma campanha longa, mas um momento de bastante indefinição. A gente ainda vai ter muita história para contar e vai ter muita piada ainda do Tim Walz, viu? Falando em piada do Tim Walz, vamos ouvir o Zé Maria Trindade, porque a gente fica brincando, né, tentando mensurar o quanto essas piadinhas, esse perfil mais engraçado, mais divertido, pode ajudar a chapa democrata a avançar nas eleições, mas nas redes sociais esses cortes devem fazer o maior sucesso, né? Com certeza. E em se tratando de campanha nas redes sociais, a gente sabe o peso que isso tem, né, Zé Maria? Olha, é a nova linguagem, né? A linguagem irônica, leve e curta é a mensagem nova da comunicação moderna nesse mundo da comunicação através das plataformas. Isso surte efeito e tem um poder devastador e rápido se não for muito bem feito, se não for muito bem calculado. Como, por exemplo, esta desconfiança de Donald Trump de que a Câmara não seria negra, né? Isso acabou provocando um debate e até desgaste. O grande debate, a discussão aqui é o que é melhor para o Brasil. Aquela frase antiga de que o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil já não vale mais. E há aqui um entendimento de que Donald Trump seria bem melhor para o Brasil, porque ele entende aqui a região como uma região que deve ser desenvolvida e aproximada dos Estados Unidos, simplesmente para se contrapor a outros grupos que ele considera como adversários, né? E a tentativa de colocar o Brasil como o principal aliado dos Estados Unidos aqui na região. A tendência é que seja a Argentina, no caso de Donald Trump. Agora, secretamente, ainda não há uma declaração oficial do grupo do presidente Lula, é claro, torce pela Câmara. O que acontece é o seguinte, esses debates aí sobre a disputa norte-americana acabam sendo internacionais. Não há país que não seja atingido ou diretamente ou indiretamente diante da campanha eleitoral nos Estados Unidos. E é por isso que uma notícia assim, sobre essas disputas e sobre a tendência nova, que é um novo momento da disputa dos Estados Unidos, acaba sendo discutida em todo o mundo, inclusive muito aqui no Brasil.